Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Você pode acompanhar agora o 8º capítulo que está começando. Partindo para o 8º item da nossa pauta, do nosso decálogo, vou convidar o pastor Ariovaldo Ramos para, em 6 minutos, falar sobre os votos para presidente da República e para cargos majoritários, que é o caso de domingo, para prefeitos, por exemplo, devem, sobretudo, basear-se em programas de governo e no conjunto das forças partidárias por detrás de tais candidaturas, que no Brasil são, em extremo, determinantes. Não em função de boatos ou fake news, do tipo, o candidato tal é ateu, ou o fulano vai fechar as igrejas, ou o cicrano não vai dar nada para os evangélicos, ou ainda o Beltrano é bom porque dará muito para os evangélicos. É bom saber que a Constituição do país não dá a quem quer que seja o poder de limitar a liberdade religiosa de qualquer grupo. Além disso, é válido observar que aqueles que espalham tais boatos ou tais fake news quase sempre têm a intenção de induzir os votos dos eleitores assustados e impressionados na direção de um candidato com o qual estejam comprometidos. Pastor Ariovaldo, por favor, 6 minutos para a sua fala. Travou? O que houve? Primeira, boa noite novamente. Primeira coisa que eu queria lembrar é que a democracia brasileira é uma democracia laica, não uma democracia religiosa. Ela é uma democracia em que todas as religiões são bem-vindas, mas nenhuma religião pode utilizar-se do poder para se impor à sociedade brasileira sob hipótese alguma. Então, todas as religiões são bem-vindas, todo o direito de culto e de pregação e de mudança de confissão de fé é garantido a todos e todas. E então, esse é um Estado laico, uma democracia laica. E, simples assim, todo mundo é muito bem-vindo, logo, todos são tratados com isonomia. Não pode haver privilégios e nenhum alguma, sob desculpa alguma. Ponto. E ela não é religiosa também no sentido de que a nossa democracia não é uma democracia onde o poder esteja dividido entre religiões. Há estados que são assim. As religiões majoritárias têm predominância na escolha do presidente, do primeiro-ministro. Então, se o presidente é da religião A, o primeiro-ministro necessariamente tem de ser da religião B. E, então, é uma democracia onde o poder é exercido a partir da divisão religiosa do país. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil.
A religião não se imiscui no Estado, não se intromete com o Estado e o Estado não se intromete com a religião. Ponto. Ninguém pode, então, candidatar-se pensando, prometendo que vai oferir vantagens para a sua religião. O mero pensamento nesse teor é criminoso, é antiético, ele quebra a lógica constitucional de um Estado laico. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem de ter sempre em mente. Democracia brasileira é uma democracia laica. Segundo, a democracia brasileira é, como toda democracia deve ser, pautada por uma Constituição. Constituição é uma base sólida para a constituição do Estado e o exercício do governo. Isso tem que ficar muito claro. Então, essa história de que o fulano, se eleito, vai fechar isso, vai abrir aquilo, não é assim. Não é assim. Simplesmente máxima da vontade do povo, na medida em que o povo elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte, que então construiu uma Carta Magna a partir da qual o Estado se estabelece e os governos operam em todos os entes da federação, seja a União, sejam os estados, sejam os municípios. Todos estão regidos pela Constituição, que estabelece o comportamento tanto do executivo quanto do legislativo. Comportamento, deveres e direitos, potenciais e limites. Então, o cidadão, a cidadã, e principalmente eu e você, irmão e irmã, tem de levar em conta que a Constituição é quem dirige a nação. E a nação é dirigida a partir da Constituição. Isso é extremamente importante. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, quando o Senhor libertou o povo de Israel do poder opressor do Egito, a primeira coisa que o Senhor fez, tão logo tirou o povo do Egito, foi tirar o Moisés do poder. E aí você vai me dizer, não, Deus não tirou Moisés do poder. Sim, Deus tirou Moisés do poder absoluto e o colocou no poder legal. Por quê? Porque Deus deu uma lei. Deus deu uma lei. O que isso significava? O que isso significou e o que isso significa? Que a partir do momento em que Moisés apresenta a lei de Deus para o povo de Jacó, ele se submete. Ele não é mais líder plenipotenciário. Ele não tem mais como cair na tentação da ditadura ou da tirania. Porque a partir daquele momento, no arraiar do povo de Deus, qualquer um poderia levantar a mão no meio do povo no deserto e dizer, seu Moisés, o senhor não pode fazer isso que o senhor está falando. E aí o Moisés diria, e por que eu não posso? E a pessoa responderia, porque a lei de Deus não permite, seu Moisés. A lei de Deus é que é a autoridade sobre nós agora. Deus governa através da lei, seu Moisés. E a lei que Deus deu a nós, e foi o senhor mesmo que trouxe lá do Monte Sinai, diz que o senhor não pode fazer isso. Põe uma coisa na sua cabeça, seu Moisés, o senhor está no governo, não está no poder. Quem está no poder é a lei. A lei é que diz o que pode e o que não pode, seu Moisés. Porque está no poder é isso, é dizer o que pode e o que não pode. Quem está no poder é a Constituição.
É a Constituição que diz, pode? Não, não pode. Sim, não, isso não. Deus fez assim. Primeira coisa que a Trindade Augusta fez foi tirar o irmão Moisés do poder discricionário. Simples assim. Ponto. Então, o país é regido pela Constituição. Outra coisa, eu já disse e volto a dizer. A democracia brasileira não é uma democracia religiosa, ela é uma democracia laica. Ela garante a todo mundo o direito de culto e garante a todo mundo o direito de não cultuar, se assim não o desejar, se assim não o quiser. Portanto, a posição religiosa de alguém, a sua religião ou a sua não religião, a sua confissão de adorador ou a sua confissão de agnóstico, não sei se Deus existe, ou de ateu, não acredito na existência de um Deus, não pode interferir na sua cidadania e nos direitos que essa pessoa detém como cidadã ou cidadão. Não pode. Então, essas coisas não podem ser levadas em consideração. A pessoa, você vai eleger o prefeito, a prefeita, não importa qual é a sua posição religiosa, ou se ela não tem posição religiosa nenhuma. Não importa. Essa senhora ou esse senhor candidatos à prefeitura ou a quaisquer cargos públicos necessariamente estará submisso à Constituição, como eu e você. Isso é muito simples. Então, ninguém pergunta para o prefeito qual é a sua fé. Todo mundo pergunta ao prefeito se ele está submisso à Constituição. O senhor vai cumprir a Constituição? A senhora vai cumprir a Constituição? A senhora se submete à Constituição? O senhor se submete à Constituição? Sim. Porque se a pessoa, inclusive, não confessar que sim, não pode pleitear cargo nenhum. O sujeito, aqui no Brasil, se você diz, não, eu não me submeto à Constituição, você não pode pleitear cargo nenhum. Quem está no poder é a Constituição. A Constituição pode ser e deve ser aprimorada, sempre. Para isso exige o Legislativo. Algumas coisas que a Constituinte, que elaborou a Constituição em vigor, estabeleceu como cláusulas pétreas. Ou seja, só dá para mudar isso se tiver uma outra Assembleia Nacional Constituinte. O próprio Congresso não pode mexer nisso. Uma delas é o direito de culto. O direito de culto é cláusula pétrea. Ninguém mexe nisso. No Brasil, ninguém mexe nisso. Então, quando você for votar, você tem de lembrar disso. Agora, você vai perguntar, sim, mas a Constituição sempre é obedecida? Não, claro que não. Por isso que a gente tem um sistema de vigilância, que é o judiciário, nas suas expressões maiores, que são as cortes supremas. Então, você tem o Supremo Tribunal Federal, que cuida da questão no âmbito da Constituição, você tem o Supremo Tribunal de Justiça, que cuida a partir da Constituição das questões penais e criminais e civis, e você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que cuida das questões, que zela pela Constituição nas questões eleitorais, e você tem o Tribunal Superior do Trabalho, que zela pela Constituição nas relações trabalhistas. Sempre é assim, a partir da lei, a partir da Constituição, a partir do que foi decidido pela comunidade. Então, isso posto, a Igreja precisa lembrar disso sempre. E mais,
a igreja sabe o que é isso, porque a igreja crê no Deus que deu a lei, que estabeleceu uma Constituição para o povo de Jacó. Agora, só para terminar, eu quero que você se lembre sempre que é um grupo de brasileiros que quebrou a Constituição, que deu um golpe de Estado. Partidos políticos, inclusive. Estes partidos deveriam estar banidos, porque quebraram a Constituição. E ninguém é inocente quando rompe contra a Constituição. É lamentável que esses partidos não tenham sido banidos do pleito, porque eles atentaram contra a Constituição. Que a igreja não atente contra a Constituição, principalmente através da promoção de fake news ou do juízo de um ser humano por causa da sua inalienável condição de escolha sobre sua religião. Muito obrigado, pastor Ariovaldo. Vou pedir para o pastor Paulo Capelletti, que dispensa apresentações. Boa noite. Fala, Ari. Tudo beleza? Tudo bom, eu sei. Beleza. Nós estamos felizes Você por tem estar de 4 minutos, Paulo. Tá joia. Muito obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra, Ari. Eu acredito que essa é a grande sacada de uma eleição, que a gente não pode ser engambelado ou enganado por qualquer propaganda. E por isso que a gente pode perceber nas propagandas eleitorais uma falsidade lascada em relação a isso, porque nenhum desses candidatos se colocaram ou se colocam à disposição da Constituinte. Eu acho que essa é uma das situações que nós precisamos, de verdade, assumir como eleitores de um país que precisa mudar. O Brasil precisa mudar porque, para mim, a maioria dos políticos tem ofendido claramente a Constituinte, né? A Constituição. Então, uma das coisas que é importante para esse eleitor, amanhã não, domingo, poder fazer algo, é de verdade olhar, como a Priscila disse, a proposta de governo de cada um, a proposta de ser vereador de cada um, para que possa perceber se existe a possibilidade de uma Constituinte. E é claro que é muito verdade que a vida tem que estar acima de tudo isso e os políticos precisavam pensar na humanização de todo o Brasil para que pudesse ser eleito. Então, todas essas coisas vão coadunando para uma verdade única. Precisamos fazer uma reforma política, eleitoral, uma reforma total para que a gente possa ter políticos de verdade voltados para a nação e voltados para o povo brasileiro. É isso que eu tenho para falar. Obrigado, Ari, pela palavra. Um abraço. Paulo, não sai não, fica aí, Paulo. Quem está ouvindo o som de fundo da casa do Paulo é porque ele mora com não sei quantas pessoas agora, então ele mora com muitas pessoas, então você está ouvindo aí as pessoas conversando, é impossível, né, onde na casa dele ter absoluto silêncio, como nós temos aqui em nossas casas. E eu queria estar aí, Paulo. Então fica aí, meu querido Capelletti, no chat já tem gente te mandando abraço e tudo, mas antes eu queria que a Aline pudesse intervir durante 1 minuto sobre essas duas falas. Por favor, Aline. Eduardo, eu vou ser bem breve, né? A gente já está chegando aí ao final, então para não cansar muito as pessoas, só queria pontuar algo sobre as fake news, né? Que nunca a onda de fake news ela foi tão presente em nosso meio como está sendo agora. Né? Há boatos hoje para tudo que é gosto, né? E durante esse ano eu vi inúmeras fake news atacando outras crenças, né? Principalmente as de matrizes africanas. Então,
E agora, com as eleições, a gente recebe inúmeras fake news, houve discursos criados dentro e fora da igreja, né, com o intuito de favorecer esse ou aquele candidato evangélico, criando no imaginário coletivo uma narrativa de necessidade de purificação política, como também a necessidade de termos candidatos evangélicos, como já foi falado aqui, para defenderem os interesses de instituições religiosas, né, assegurando, assim, vários benefícios. E é contraditório hoje a gente ver um candidato hoje que foi eleito, né, com uma grande influência dessas narrativas, fazendo a sua caminhada política totalmente o contrário, sujando o testemunho cristão e defendendo uma moralidade falaciosa, por exemplo, com uma ideologia de gênero. Era isso que eu gostaria de falar. Pois é, inventaram uma coisa aí que a gente não descobre de onde... Aliás, a gente sabe de onde veio, né? Bom, muito obrigado, Aline, pela sua intervenção.